Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e hoje eu tô aqui para falar sobre A Origem, Inception, mais um filme dirigido pelo Christopher Nolan. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Bom, existe um modelo de negócio em Hollywood que é muito famoso entre cineastas que estão ascendendo dentro de um estúdio, trabalhando com o sistema comercial, que é o famoso um pra nós, um pra você. E no caso do Christopher Nolan, ele estava numa crescente muito interessante dentro da Warner Bros., onde ele entregou os dois primeiros filmes do Batman, que podem considerar os filmes para a Warner, né? E quando o Cavaleiro das Trevas de 2008 tem aquele resultado excepcional, tanto de crítica quanto de bilheteria, de impacto cultural também, o Christopher Nolan tem a chance de fazer um para ele, que seria o mais importante da carreira dele, talvez é o que a gente chama do blank check, o cheque em branco, a carta em branco, para você poder fazer aquele tipo de projeto que, se você já não tivesse entregado dois filmes do Batman muito bem sucedidos, muito provavelmente você não conseguiria fazer, você não teria a possibilidade de investir muito dinheiro nisso, que foi o caso, por sinal, o Christopher Nolan já tinha falado com a Warner sobre o roteiro do Inception há alguns anos atrás, mas agora ele estava na posição para fazer esse projeto. O Nolan contou em várias entrevistas que a ideia desse projeto é bem antiga, é um roteiro que ele escreveu há muito tempo atrás e que ele foi aperfeiçoando, mudando e desenvolvendo ao longo dos anos. Ele sempre diz que a primeira ideia do Inception era de fazer um filme de terror sobre ladrões de sonhos, mas que ele resolveu aumentar a escala para algo muito maior, próximo de um filme de ação e também de um filme de assalto, para, como ele mesmo diz, né, fazer jus ao grande potencial de construção da mente humana. E é legal que antes do Christopher Nolan escalar o Leonardo DiCaprio no papel principal, ele chegou a oferecer o papel para o Will Smith, que a gente tem que lembrar também recusou Matrix, né? Eu sinto que o Will Smith não pegou dois papéis em dois grandes filmes de ficção científica e ação que a Warner Bros. Lançou, né? E também para o Brad Pitt, a gente tem que lembrar que o Brad Pitt também quase fez o papel do Leonard no Memento, que acabou indo para o Guy Pearce. Eu sinto que o Nolan e o Brad Pitt querem muito trabalhar juntos, mas alguma coisa não tá batendo aí. Eu acho que é só uma questão de tempo, uma questão de agenda até esses dois trabalharem juntos, né? Com um orçamento de 160 milhões de dólares, as filmagens aconteceram entre vários países e locações no ano de 2009 para um lançamento em 2010. E o que a gente teve com A Origem, para mim, sem sombra de dúvida, é um dos melhores blockbusters que Hollywood entregou nos últimos anos. A história do filme acompanha Cobb, vivido por Leonardo DiCaprio, especializado em roubar informações do subconsciente através da arte de invadir sonhos. Cobb é abordado pelo magnata Saito, vivido por Ken Watanabe. Ele oferece a Cobb uma oferta irrecusável para realizar uma complexa operação, a inserção, que visa implantar uma ideia na mente de um indivíduo. A Origem, para mim, é o melhor tipo de filme que o cinema hollywoodiano pode produzir, sério. E eu não digo isso só como espectador, como alguém que gosta de consumir e assistir filmes, mas também como realizador, como roteirista, porque esse é o tipo de filme que você tem uma ideia muito original, um conceito muito complexo que pode render diversas interpretações, você pode trabalhar a ideia de sonhos de formas diferentes e você tem aí outras opções como o cinema do David Lynch, do Jodorowsky, você pode ir para um lado mais onírico, surrealista. Mas o que eu adoro em A Origem, eu adoro quando esses filmes fazem isso, é quando eles pegam esse conceito que é bem original, que é bem ficção científica e transformam num grande espetáculo, num grande blockbuster, num filme de ação. Você combina uma ideia extremamente original e complexa que é cheia de regras e conceitos em um filme bastante denso e complicado na base conceitual, mas que é ao mesmo tempo um filme extremamente comercial para você ver com pipoca num cinema grande com várias cenas de ação. Eu acho que isso é a combinação de ouro para mim. E de cara, eu acho que a ideia é realmente muito legal sobre como você realmente precisa de toda uma equipe, de todo um design para construir o sonho. Você lida com a arquitetura, com o design, com a interpretação, tem uma ideia de pseudo-cinema até, né? Muitas pessoas repararam nisso ao longo dos anos sobre como o processo de montar uma equipe dentro do Inception é parecido com a dinâmica de um estúdio de cinema, né, com o roteirista, com o ator, com o designer de produção. É um verdadeiro deleite assim para quem gosta de lore e regras. E ao longo dos anos eu ouvi muitas reclamações sobre como o Inception tá sempre com exposição, te explicando as coisas, te explicando as regras, mas caramba, quando você tem um filme assim que tem vários conceitos, são muitas coisas, e você não tá falando de algo como David Lynch ou Jodorowsky, que é a experiência
sequência em que o sonho ele é mais maluco mesmo, você precisa ter exposição, você precisa ter essas regras. Eu acho que o filme é muito competente em como ele apresenta tudo isso. Tem toda uma porção do filme que segue a cartilha do gênero heist, do filme de assalto, que é você apresentar tudo pro personagem novato. Eu acho que a Origem visualiza um futuro pseudo-cyberpunk, ele tem alguns elementos só de ficção científica, mas tirando isso é um universo que parece normal, até contemporâneo, e tem aquela mistura do Matrix, onde você tem várias realidades diferentes também. Eu acho que o filme lida bem com as regras e a explicação, até de uma forma visual, como na primeira cena do filme que o Kobe tá invadindo o castelo japonês do Saito, e você vê, através da montagem, através dos cortes, de tudo que tá acontecendo ali, como funciona a dinâmica de uma ação paralela dentro de um sonho, fora de um sonho, sobre como uma ação no mundo real interfere dentro do sonho, que rende aquela imagem espetacular da água cobrindo o castelo. Eu acho que conceitualmente é muito legal, é muito bem pensado. Eu acho genuinamente um roteiro assim muito, muito bom. Eu acho que não só pelas ideias e conceitos, o Inception é muito bom na estrutura dele também, porque ao mesmo tempo que você tem essa estrutura linear da equipe planejando o golpe e tendo todas as peças e os personagens entrando, você vai tendo essa jornada interna do personagem do Leonardo DiCaprio, onde você tem um exemplo muito bom aí sobre como funciona um protagonista não confiável. Eles têm essa ideia muito interessante com a esposa do Kobe, a Mal, vivida pela Marion Cotillard, que é basicamente uma mistura de Femme Fatale dos anos 40 com o Fred Krueger, porque ela é uma personagem que literalmente invade os outros sonhos e operações para atrapalhar todo mundo. E assim como o filme vai aprofundando as camadas desses sonhos dentro de sonhos na missão, você vai tendo uma matriosca muito interessante de revelações sobre o Kobe, onde ele vai te dando um pedacinho da história de cada vez. Tipo, a minha esposa morreu. A minha esposa morreu porque ela achou que estava num sonho. Até finalmente chegar no a minha esposa morreu porque ela achou que estava num sonho porque eu plantei essa ideia nela. Então, é literalmente um personagem que esconde vários segredos do público, onde a própria jornada dele é enfrentar o que ele fez, é ele reconhecer aquilo, e isso se reflete muito no restante do filme, nos outros personagens, e de certa forma remete também ao próprio conflito do Guy Pearce no Memento, que também tem essa história de morte acidental da esposa, que é algo muito presente na filmografia do Christopher Nolan, né? Muitos personagens viúvos com esposas mortas, mas garante um trabalho muito bom do Leonardo DiCaprio. Eu acho que ele é muito intenso, ele é muito expressivo, você dá pra ver que ele é um personagem extremamente confuso consigo mesmo e até meio hipócrita em alguns momentos. Ele tá constantemente se contradizendo, ao mesmo tempo que ele é um mentor, que ele tá ensinando as regras, ele mesmo tá quebrando várias delas, e é uma jornada muito, muito legal de ver. De todos os roteiros que o Nolan já escreveu, eu acho que esse, sem dúvida, é o melhor. Eu até recomendo, se você curte ler roteiros assim, dá uma lida no PDF dele que vale a pena. E com todos esses conceitos, explicações, jornadas internas, A Origem ainda é, de quebra, um excelente filme de ação, já que, para surpresa da equipe, quando eles chegam para executar essa missão do personagem do Cillian Murphy, eles descobrem que o subconsciente dele é militarizado. E que, caramba, essa é uma das melhores frases que alguém já escreveu num filme, eu acho. O subconsciente é militarizado, o que significa que ele tem uma forma de defesa muito grande. Todas as projeções nos sonhos vão atirar com metralhadoras, pistolas e veículos de guerra em cima dos personagens, e rende, sério, set pieces e sequências inacreditáveis, todas filmadas em locações com efeitos práticos que envolvem perseguições de carro na chuva, lutas em corredores com a gravidade alterada e até uma perseguição de esqui pelas montanhas, que é mais um exemplo aí de como o Christopher Nolan é viciado em James Bond, né? O Inception tem várias cenas e momentos que brincam com a iconografia do 007, e toda essa sequência da perseguição de esqui, o próprio Nolan já confessou isso, né? É praticamente ele fazendo 007 a serviço secreto de Sua Majestade, o filme com o George Lazenby, e é muito, muito legal de ver tudo isso, principalmente pela excelente trilha sonora do Hans Zimmer, né? Onde a gente tem finalmente o Brawn, aquela trombeta grave e forte que virou mania em 2010. Que ótima trilha do Hans Zimmer, e que excelente trabalho de montagem do Lee Smith, né? Mais uma vez, um fiel escudeiro do Christopher Nolan. Ele é muito bom em equilibrar todas essas sequências de ação diferentes que estão acontecendo ao mesmo tempo em tempos e variações diferentes. Tem um uso muito interessante de slow motion, de câmera lenta nesse filme, para mostrar que a dilatação temporal afeta todos os níveis de sonho. O fato de que o Lee Smith não foi indicado ao Oscar de montagem por esse filme
ainda é inexplicável pra mim. E como eu tô falando sobre a ação da Origem, né, um dos momentos mais famosos do filme é a luta do personagem do Joseph Gordon-Levitt contra as projeções em um corredor que tá rodopiando por causa da variação de gravidade no carro onde ele tá dormindo, né? E isso garante uma das imagens mais inacreditáveis do filme. Você vê que é um plano sem cortes, mais um exemplo aí de como o Christopher Nolan vai melhorando bastante com a ação, e eles usam aquela técnica do cenário realmente tá girando em 360 graus, é o mesmo maquinário que o Stanley Kubrick usou em 2001, Uma Odisseia no Espaço, e eu adoro ver como às vezes o Stanley Kubrick faz uma coisa e o Christopher Nolan vai fazer uma coisa parecida, vai usar uma técnica similar, mas enquanto o Kubrick é bem contemplativo, ele gosta de um plano mais lento para você observar, o Christopher Nolan vai transformar aquilo numa cena de ação com pancadaria, e eu acho que essa é a grande diferença entre Kubrick e Nolan, e isso não é uma coisa ruim. E antes de eu terminar aqui, eu acho que não tem como não falar sobre o final. O final da Origem é uma das discussões cinéfilas mais calorosas e que rendeu mais posts e fóruns e textos e artigos nos últimos anos, que é, spoilers afinal, né, caso você não tenha visto, a discussão se o Cobb tá ou não sonhando no final do filme, porque ele consegue voltar para casa, ele reencontra os filhos dele, mas a gente vê que o peão que ele usa para determinar se ele tá sonhando ou não ainda não parou de girar antes dos créditos rolarem, né, e eu sinto que o Christopher Nolan fez esse final de propósito para colocar dúvida ali. Ele até fala que não importa se ele tá sonhando ou não, o que importa é a decisão dele, mas a minha teoria pessoal, não só minha, né, de várias outras pessoas, é que o peão realmente não importa, e o totem, né, o objeto que eles usam para determinar o sonho de verdade do Cobb é a aliança dele. Se vocês pararem para assistir o filme de novo, vocês vão ver que em todas as cenas estabelecidas como sonhos, o Cobb tá usando a aliança de casado dele. E no final do filme, ele não usa a aliança. Então, na minha opinião, né, na minha interpretação, o final do filme não é um sonho. A Origem é um grande filme, é um dos filmes que eu mais gosto de pegar para revisitar, para ver de novo, para reinterpretar. É a mistura ideal para mim do que Hollywood pode oferecer, aquele mix de uma ideia extremamente original, de um conceito de ficção científica que é fantástico, mas jogado dentro de um grande filme de ação, de um espetáculo muito bem feito, com personagens muito carismáticos. É realmente cinema dos sonhos. Para Origem, eu dou uma nota 10. E no lado financeiro, Christopher Nolan continuava ainda mais forte depois do sucesso do Cavaleiro das Trevas, com a Origem estreando nos Estados Unidos em 16 de julho de 2010, com 62,785 milhões, arrecadando 292,587 milhões na bilheteria doméstica e 870,110 milhões no mundo inteiro. É uma das maiores bilheterias para um filme original que Hollywood viu recentemente, então isso é uma grande vitória, né? E o filme foi extremamente bem recebido também pela academia. Eu acho que é a grande entrada do Nolan no Oscar, né? Depois de algumas indicações como Memento, O Grande Truque e O Cavaleiro das Trevas, a Origem foi indicado para 8 Oscars, incluindo melhor filme, melhor roteiro, melhor trilha sonora e melhor design de produção, e ele ganhou 4 categorias de efeitos visuais, fotografia para o Wally Pfister finalmente, né? E as 2 categorias de som, edição e mixagem. Mas é isso, pessoal. Deixem aí nos comentários o que vocês acham sobre a Origem, sobre Inception, e contribuam aí para a discussão, né, sobre o final. Leonardo DiCaprio estava ou não sonhando? Deixem aí nos comentários. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.